Olá, alunos! Sejam bem-vindos a esse videozinho referente à história antiga. Eu sou a professora Adriele e esse vídeo é para falar sobre aquilo que vocês têm requerido bastante, né? Tanto para mim quanto para a professora mediadora, para aprofundar sobre algumas características de alguns dos povos do Oriente Próximo Antigo, né? Por que, né, isso? Dentro do livro da disciplina de vocês, eu não contemplei muitos povos assim de maneira específica, né? Somente os sumérios, os acadianos, os assírios, os babilônicos, né? Por quê? Porque o livro ele foi pensado para oferecer a vocês algumas características gerais sobre o Oriente Próximo Antigo. Então, somente a partir daí partir para as especificidades, porque a gente não tem tanto espaço assim mesmo e tempo para trabalhar tudo isso, né? Vocês já pararam para pensar quantos anos, né? Quantas civilizações a nossa disciplina contempla? Então, infelizmente, eu tive que fazer algumas seleções e entre essas seleções acabou ficando de fora aí alguns povos do Oriente Próximo Antigo, mas que a princípio seria para vocês procurarem, né, irem atrás, né, dessas especificidades, porque as características gerais já tinham sido dadas então ali no livro. Bom, mas enfim, como muitos de vocês têm solicitado, né, explicações mais pontuais de alguns desses povos, né, então a gente decidiu fazer alguns desses vídeos explicando então acerca desses povos de maneira mais específica, certo? Bom, esse vídeo aqui, né, é em específico para falar sobre os hebreus, né? Os hebreus, ele já é de certa forma contemplado ali dentro do livro de vocês, na página 35, num box de informação Saiba Mais, que vai dar essas características mais gerais mesmo do que vem a ser esse povo, né? Perdão. Mas enfim, vamos trabalhar sobre ele, né? Porque muitos de vocês têm solicitado para falar sobre eles, né? Então tudo bem, nós vamos então dar uma explicação ali um pouco mais pontual, digamos assim, sobre essa civilização. Bom, por que então que eu acho que chama tanto atenção esse povo hebraico, né, de muitos alunos, não só vocês, todas as turmas que a gente tem trabalhado, né, eles, né, chamam a atenção, né, quem foram os hebreus? Bom, isso porque o povo hebraico, ele foi uma ponte entre o mundo ocidental e oriental. Por quê? Porque ele compactua, né, teve origem, compactua de muitas das características dos povos do Oriente Próximo, né, principalmente na questão da origem deles, mas eles foram um dos povos que deram muitas das bases, principalmente da nossa religião ocidental, sobretudo o judaísmo, né, que teve maior dimensão no mundo ocidental. Então, ele chama atenção porque é uma ponte entre o mundo ocidental e oriental. Outra característica que é muito importante de vocês saberem é que o povo hebreu foi um povo muito singular. O que isso significa? Que eles não foram nem mesopotâmios, nem egípcios e nem ocidentais de fato. Eles foram os hebreus. Mas as suas raízes estão tanto na Mesopotâmia quanto no egípcio, assim como eles influenciaram o mundo ocidental, certo? Por que tem as suas origens no mundo mesopotâmico? Porque a língua falada, a hebraica, o sistema de escrita, o modo de organização da sociedade compactua com os povos da Mesopotâmia. Por mais que esses povos, né, esse povo em específico, os hebreus, tenha desenvolvido uma característica mais nômade, digamos assim, ainda assim, né, essa questão das práticas econômicas era muito mais voltada para essa característica mesopotâmica, certo? E por que tem então também um tracinho ali da origem egípcia, como eu disse para vocês? Bom, tem uma vertente de historiadores atualmente que acreditam que aquela narrativa que tem dentro da Bíblia sobre o Moisés não tenha sido que ele foi um hebraico, né, sido capturado ali pelos egípcios e tratado como um escravo. Não. Tem uma vertente que acredita que ele tenha sido um egípcio que conseguiu se libertar daquela sociedade
e se hebraicizou. Então, significa que houve um hibridismo cultural entre, né, os hebreus, que já tinham os traços mesopotâmicos, com a civilização egípcia. Então, né, mas não deixou de ser os hebreus, um povo tão único e singular. Outra característica que é importante dizer para vocês, né? A principal fonte escrita de informação é a Bíblia. Isso é inquestionável, tá? E muitas das informações que são apresentadas dentro da Bíblia já foram atestadas arqueologicamente, certo? Mas aqui eu não quero atacar a religião de ninguém, tá bom? Mas quando eu digo que a Bíblia é uma fonte de informação, nós temos que entender que ela não é uma fonte tão precisa, né? Historicamente falando, a Bíblia não é uma lei do que aconteceu no passado, porque ela não tem a preocupação histórica. Quando eu digo que ela não tem a preocupação histórica, é que quando você lê as narrativas da Bíblia, né, aqueles relatos que estão dentro da Bíblia, ela não está dando com tanta clareza o tempo e o espaço sobre o que ela está narrando. O objetivo dela é outro, tanto que as narrativas bíblicas, né, os relatos que estão dentro da Bíblia, são sempre atuais. Não importa quando eu vou ler, ele sempre vai fazer sentido para mim, seja moral, seja religiosa, enfim. Então ela não tem essa preocupação histórica, é como se ela fosse solta da sua realidade em que ela foi escrita ou sobre aquilo que ela pretendia narrar, certo? Mas, né, como eu disse para vocês, não deixa de ser uma das principais fontes para entender o povo hebreu, tá bom? Então, essa é uma das principais características para entender o povo hebraico, né? Entender qual é a principal fonte de informação. Bom, a segunda característica que vale ser mencionada é que dentro da Bíblia nós temos a impressão de que o povo hebreu ele tenha 6.000 anos antes de Cristo, né, como sua data de origem. Só que, historicamente, né, os historiadores não aceitam essa data, aceitam como a data de origem de 1000 antes de Cristo, tá bom? Por quê? Porque de 6.000 até mais ou menos 1.200, 1.050 antes de Cristo, essa cidade, né, não é uma cidade, essa cultura, né, em comum de determinados indivíduos, não tinham se estabelecido em uma região em específico, eram nômades. E eles não haviam, né, se constituído enquanto povo, né, era uma característica em comum. Somente no ano 1000 a.C. é que os historiadores então aceitam que existe então a origem de uma cidade um pouco mais preponderante, digamos assim. Até então, esses indivíduos com essa característica em comum viviam como se fossem tribos nômades, né? Ou seminômades, né? Porque eles não eram exatamente nômades, caçadores e coletores. Eles ainda tinham uma atividade, por exemplo, do pastoreio muito preponderante, tá bom? E quando eles se constituíram, então, como cidade, né, a liderança política que foi firmada foi a monárquica, né? Só que eles não constituíram um Estado. Por quê? Quando eu digo que tem uma liderança monárquica, é dentro da cidade. Eles não constituíram um Estado porque eles sempre foram um povo que foi constantemente atacado por todos os demais ali da região, assim como eles não conseguiram empreender dominações. Então, nós não podemos dizer que existiu, então, ali um Estado forte, né? Como, por exemplo, aconteceu com o Egito. Bom, outra característica que é importante de ser mencionada é que como os hebreus não conheciam tão bem as suas origens, né? Justamente porque eles não eram um povo extremamente sedentarizados, né? Não tinha tantos sistemas de registro, eles tinham como se fosse um mito da criação, mas que talvez seja historicamente aceito, né? Muitas pessoas aceitam essa versão e sem problema nenhum, né? Que é sobre Abraão e Sara, né? Como sendo os geradores do filho que deu origem então aos hebreus, né?
Essa história eu acho que muita gente já conhece, né? Eu não posso me delongar muito, né, sobre isso, mas enfim. Outra questão que é muito importante, né, de citar para vocês é que Abraão, Jacó, Salomão, Sara, que são personagens, né, indivíduos, que são citados como pontos chaves dentro da história dos hebreus, eles podem ser figuras fictícias ou podem ser figuras reais, tá bom? Por exemplo, Salomão é uma figura historicamente comprovada. Abraão e Sara, os historiadores ainda não conseguiram outra fonte a não ser a Bíblia para atestar a existência, certo? Bom, essa então é uma pincelada muito superficial sobre o que seja, né, o que se tratava a civilização, né, o povo hebreu. Eu espero então que vocês tenham compreendido e gostado, e logo mais a gente faz outros videozinhos acerca de outras civilizações, certo? Um abraço e até mais!